Olá, bom dia. Meu nome é Patrícia e hoje eu fui convidada para a gente conversar sobre o capítulo 18, muitos os chamados e os poucos escolhidos. Mas para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, nós vamos então fazer aquela ligação, nos conectarmos com a espiritualidade, trazendo aqui e agora os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, tranquilizando tudo aquilo que for necessário aqui dentro de nós. E neste momento, sentimos o abraço do nosso anjo de guarda, nosso amigo, que do nosso lado nos encaminha todos os dias para os bons caminhos. E assim, preparados e unidos a Ele, vamos sendo amparados e fortalecidos e aconchegados no colo de nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos envolve com aquele manto rosa azul dourado, nos envolvendo em sua luz e no seu amor. E neste momento, amorosos que estamos, sentimos a bênção do nosso Mestre Jesus, elevando nosso pensamento a Ele, agradecendo por tudo que temos e somos. Sentimos essa amorosidade e a bênção do nosso Mestre, elevando o nosso maior amorosidade, o nosso coração. Elevando o nosso pensamento, chegamos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo e louvando a Ele com a nossa prece, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, boa noite. Eu sou a Patrícia, então hoje a gente foi convidado para a gente falar sobre o capítulo 18. Muitos os chamados e os poucos escolhidos. Este capítulo ele se inicia com a parábola da bodas. Então eu peço licença para ler para vocês, tá bem? E respondendo Jesus, lhes tomou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei-me aos convidados: Eis aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos. E tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram um para cada das suas atividades. Outros, porém, lançaram mão dos serviços que eles enviara depois os lá verem ultrajado e o mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeitos estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e quanto achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Depois o rei para ver estavam à mesa, e viu ali um homem que estava vestido com as vestes nupcial, que não estava vestido com as vestes nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrais aqui? Não tenho vestes nupciais? Mas emudeceu. Então o rei aos seus ministros: Atai o pé e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e os poucos escolhidos. Então aqui termina a parábola e a gente vai refletir sobre ela.
Por que Jesus usava de parábolas para ser falado? Jesus, na verdade, o que ele fazia? Ele analisava o cotidiano daquela época, daquela vila, ele analisava tudo aquilo como funcionava, né, a dinâmica da vila. E Jesus, ele usava esses cotidianos para usarmos a palavra, né? Então ele escolhia uma atividade e pegava essa atividade para fazer uma parábola, porque através da parábola ele transmitia a mensagem espiritual que ele queria. A mensagem espiritual desta parábola, meus amigos, é essa. Qual é? O reino de Deus, ele é a bodas. Quando Jesus fala da bodas, que se assemelha de festa, alegria, ele quer dizer sobre o reino de Deus. Então essa festa, essa alegria é o reino de Deus. Os servos que foram para a cidade falar sobre, chamar os convidados, eles são os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus. E aqueles que se recusaram a não ir nessa festa, nessa bodas, são aqueles que nós estamos ainda, são os hebreus que nós recebemos os chamados e nós não aceitamos. É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, né? E as vestes nupciais? Por que o rei falou das vestes nupciais? A vestes nupciais, meus amigos, é a nossa espiritualidade. É a nossa aceitação nas palavras do Mestre Jesus. É nela, meus amigos, que nós temos que vestir. É ela que nos dá o caminho. Neste capítulo se fala da porta estreita e da porta larga. A tão sonhadas portas. Mas quem é essa porta larga? E que é essa porta estreita? A porta larga, meus amigos, é o dia a dia. A porta larga é esse mundo que nós estamos, que é muito fácil as coisas. Não tem sacrifícios, não tem escolhas. A gente é esse automático que todos os dias nós temos. O nosso sem tempo para a espiritualidade. A nossa amanhã, deixa para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu tô lá. E a porta estreita, meus amigos, é o hoje. É o aqui, é o agora. É olhar para você e olhar para mim, é olhar para dentro de cada um de nós. E entender que dentro de cada um de nós temos sim aceitar a nossa transformação interior. É o nosso caminho do aceitar que temos mais tendências, mas que não queremos mais ela. Que temos os nossos defeitos, mas não queremos mais ele. Queremos que as nossas virtudes se estabeleça e nos progrida cada vez mais. Esse é o caminho da porta estreita. Como fazer isso? A minha sugestão é: nós temos dois caminhos. Ao adentrar a porta, nós temos dois caminhos. O primeiro é abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração, meus amigos, e aceitar aquele germe vivaz do amor que foi colocado aqui dentro na nossa criação. Esse é o caminho. É entender o quanto é importante sabermos e aceitar a nossa centelha divina. Cada um aqui que está me escutando, e eu também, tenho a centelha divina, que está aqui dentro de mim e que eu faço o movimento de aceitar e resplandecer a minha centelha divina. Quando eu faço esse movimento, eu começo a praticar a lei do amor. A lei do amor em progredir a mim e a todos aqueles que estão do meu lado. Quando eu começo a entender a importância das minhas orações, a importância dos meus evangelhos no lar, a minha importância em se elevar e progredir no sentido de conexão. Essa conexão aqui
com o meu Deus, com o meu anjo de guarda, com uma espiritualidade atuante que me protege e me fortalece todos os dias. Meus amigos, quando eu faço esse movimento das orações matinais, das minhas orações para dormir, do meu evangelho no lar, e aí eu começo a praticar algo, aí vamos para o segundo caminho, abrir os nossos ouvidos, que é o nosso estudo. É mergulharmos nas escrituras do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Se você não consegue ainda se ater a essas ferramentas, temos outras. Temos ferramentas sim, livros de Chico Xavier, livros de outros autores que nos elevam, que nos faz estudar a espiritualidade, que nos faz entender esse mundo amoroso de ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É ler o Evangelho, é ler o Livro dos Espíritos, é ler as outras obras de Chico Xavier, é ler, estudar Divaldo de Franco, é ver documentários, é ler livros, ouvir palestras no YouTube selecionadas, meus amigos, aquelas palestras baseadas nesses evangelhos. Meus amigos, quando fazemos essa movimentação, esse movimento de ir atrás do conhecimento, quando nós queremos fazer essa movimentação, nós dizemos à espiritualidade, eu estou pronto, eu quero. E aí começa aquele caminho lindo, aquele caminho de estudo, aquele caminho da gente se aprofundar, de aprender, de se conectar com algo divino e algo misericordioso. Quando daqui a pouco chegar a vocês o convite, porque vai chegar o convite das escolas de aprendizes do Evangelho. Quando fizerem esse convite para vocês, aceitem. Aceitem esse convite. Permitam-se ainda adentrar essas escolas. A escola aprendiz do Evangelho é um chamado maravilhoso, porque lá você vai estar dentro de uma sala de aula, aprendendo com mais pessoas e fazendo aquela troca de conhecimento riquíssima. Ela é muito rica, meus amigos, nessa vivência. E quando você começa a entender, a abrir o coração, a abrir o pensamento para esse caminho, nós começamos a praticar a lei do amor. Que daí espalhamos sim a nossa amorosidade, a nossa bondade, a nossa docilidade nas palavras do Mestre Jesus. Nós começamos a praticar a tão falada fora da caridade não há salvação. E quando Jesus nos falou isso, fora da caridade não há salvação, ele quis dizer que nós temos que nos salvar com caridade, com amor. Começa por nós e vamos praticando a caridade, vamos praticando a lei do amor. A lei do amor, nos conectando com o nosso germe vivaz, mas expandindo a nossa centelha divina aqui. Aqui dentro, meus amigos, ela é rica, ela é poderosa. E quando nós fazemos esse movimento de expansão da nossa centelha divina, a vida vai se tornando um pouco mais fácil, vai se tornando um pouco mais leve. E neste momento, nos conectamos com uma espiritualidade de amor e de merecimento. E quando nós fazemos esse movimento de sabedoria, de escolhas, de caminho do bem, nós elevamos o nosso pensamento e nós começamos mais uma vez a disseminar a palavra do Mestre Jesus em ação, em movimento, aqui e aonde nós passamos, no nosso caminhar, no nosso trajeto diário. Todos os dias, quando eu me permito a adentrar comigo na minha centelha divina e expandir, eu começo a praticar a lei do amor, que é a lei maior que Jesus nos trouxe. É a lei mais linda e mais fácil de praticar, meus amigos, porque ali é a nosso germe vivaz, está aqui dentro,
desde antes das nossas criações. Então, estudem, leiam, se aprimorem no sentido de conhecimento. Temos tantas ferramentas, muitas ferramentas. Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e tantos outros que nos achegaram com a codificação de Allan Kardec. Mas se nós ainda não estamos preparados no sentido de leitura, porque achamos rebuscado, temos tantos outros livros de romance. Leiam, se descobrem esse mundo, tanto espiritual quanto aqui essa ligação entre os dois mundos. Chico tem livros belíssimos de encontros. Temos filme Nosso Lar, que também nos retrata tanto o primeiro livro que foi retratado, o que é a espiritualidade, e aqui leiam, vejam, sintam o quanto amoroso foi o nosso Pai em permitir. E aí vocês vão me perguntar, não entendi o chamado e os escolhidos. E eu te falo, os chamados é a nossa reencarnação. Quando Deus nos permitiu de estarmos aqui hoje, reencarnados na Terra, nós recebemos o chamado. Esse foi o chamado, essa foi a permissão de reencarnação. E essa reencarnação, ela é recheada de leituras, de ensinos, de prática do Evangelho. Porque hoje, neste momento que nós temos, como é fácil ler, como é fácil ver vídeos, como é fácil ouvir livros, existe audiobooks que você escuta o livro. Olha o quão fácil está hoje em se aprimorar. Então vamos aproveitar. E o escolhidos, meus amigos, sou eu. Quando eu faço aquele movimento de eu querer estar aonde eu estou, de eu querer abrir o meu armário logo pela manhã e vestir as vestes nupciais. E vestir essa vestes e sair falando sobre o amor de Jesus. Cada um aqui que nos escuta é um fruto da árvore de Jesus. Jesus, o cristianismo, é uma árvore. Então, cada um de nós somos um fruto. E esse fruto, meus amigos, temos que distribuir em ações de amorosidade, bondade, caridade, porque fora da caridade não há salvação. E, meus amigos, quando nós fazemos esse movimento, nós estamos aceitando, nós estamos escolhendo sermos cristãos. E isso, meus amigos, não tem preço, porque eu aceito sim ser esse fruto, ser o fruto de passar para quem for preciso a palavra e a amorosidade deste Deus de amor e alegria. Que possamos passar com muita alegria de viver, por onde estarmos, as palavras e o mais importante, a ação de ser um cristão. Eu pergunto, você quer? Você quer esse caminho de Cristo? Você quer ser um cristão? Eu tenho a minha resposta, eu quero. E você? Com essa reflexão, meus amigos, eu agradeço imensamente a oportunidade deste bate-papo. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva e nos fortaleça nesse caminho. Que possamos abrir a porta estreita e caminhar por um longo e proveitoso caminho de amor e de luz. E assim eu agradeço imensamente. E eu peço que todos nós juntos fechamos os nossos olhos, acendemos a nossa centelha divina e vibremos pelo bem que é universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, por todos os países deste planeta, por todos os lares da terra, por todos os enfermos que neste momento precisam de oração e de cura, por todas as casas de orações, que possa estar sempre firme e muito bem iluminada.
Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Deixamos uma vibração de amor, para que Dr. Bezerra de Menezes se leve aonde for necessário. E mais uma vez, damos graça por tudo que temos, somos e recebemos, dizendo e louvando ao Pai maior: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada e um dia de amor e paz.